Bom dia, queridos. Estamos juntos hoje para lermos mais um salmo e aprendemos do Senhor, como Ele se aplica para nós hoje. Quero convidar a todos a abrirem comigo a Bíblia, lá no Salmo 12. Vamos ler juntos. Salmo de número 12 nos diz assim, Davi está dizendo, Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei, agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar, colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por mais esta palavra. A sua palavra que a cada manhã pode renovar a nossa confiança no Senhor, fortalecer nossas vidas e nos instruir no caminho em que devemos seguir. Dá-nos, Senhor, aplicações para a nossa vida desse salmo, dessa história em que Davi se depara com uma sociedade corrompida. Ensina-nos através da sua palavra, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Conforme a minha oração, esse salmo, ele se passa num momento de grande perseguição do povo judeu, mais uma vez, e quando a sociedade daquele momento está se desintegrando. E Davi lamenta essa situação onde predominam a mentira e também a falsidade. Por fim, ele também expressa a sua confiança máxima em Deus, que continua sendo adorado por uma minoria, por um remanescente fiel. Esse é um panorama do salmo de hoje. Uma sociedade totalmente corrompida, em uma situação lamentável, mas, ao mesmo tempo, Davi demonstra a confiança de que Deus não perdeu o controle. Como é atual a palavra de Deus, não é mesmo, meus queridos? Como nós podemos ver uma situação muito parecida com aquela que nós vivemos hoje em dia. Vamos olhar para esse salmo que se divide aqui em 3 partes. A primeira está aí nos primeiros versos, versos 1 a 4. Nós temos essa oração de Davi, este fiel pedindo o socorro do Senhor. Então Davi ora por esses homens fiéis e piedosos que são insultados por gente vulgar, gente que profere elogios fúteis, que se agradam de palavras de duplo sentido. O salmista aqui fala de si mesmo como Elias também falou, como se ele fosse o único que ainda não tivesse se juntado a essas pessoas, esses homens falsos de lábios bajuladores. No Salmo 11, que nós estudamos semana passada, os alicerces da sociedade estavam abalados. Mas aqui nesse Salmo, Davi pede socorro, ele pede salvação, livramento, porque o remanescente piedoso dos fiéis está cada vez menor. Não se trata de uma reclamação de um Davi já envelhecido, com saudades dos bons tempos. Pelo contrário, é um pedido de um servo fiel que tem caminhado com Deus. Esse servo que deseja ver cumprido em Israel os propósitos divinos na terra. A fidelidade de Israel
envolvia trazer ao mundo o Salvador e abençoar todas as nações da terra, né? Como nós temos visto lá em Gênesis, nas mensagens em Gênesis. Ao longo da história do povo de Deus, não foi apenas Davi que demonstrou essa preocupação. Como eu disse, Elias também pensou que era o único profeta fiel que ainda restava. Nós temos os profetas Isaías, Miqueias também demonstrando preocupação com a falta de líderes, de pessoas tementes a Deus. No Novo Testamento não é diferente, né? Paulo também fala de um grande grupo de pessoas que se desviaram dos propósitos de Deus para a igreja, né? Agora o povo de Deus. Uma das coisas mais tristes nos dias de hoje é uma nova geração de cristãos que parece não se importar muito com a vida piedosa. Queridos, nós vivemos assim como nos tempos passados da história, numa escassez de homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres dispostos a pagarem o preço de serem esse remanescente fiel de Deus. Mas o texto de hoje continua onde nós vemos essa descrição dos perversos nos versos 2 a 4. Um dos atributos, né, uma marca de um cristão cheio do Espírito é essa capacidade de reconhecer e evitar mentiras e pessoas mentirosas. Davi sabia que ele estava vivendo nessa sociedade controlada pela falsidade. E não eram apenas algumas pessoas que contavam mentiras, essa era uma das principais marcas de toda aquela geração. Mas imagina o que Davi diria se ele vivesse nos nossos dias. É bem provável que ele descreveria a sociedade de hoje como ele fez há séculos atrás: homens de palavras vazias, imprestáveis, cheios de falsidade. Pessoas lisonjeiras, com lábios bajuladores. Não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje em dia. É claro que as palavras dos sábios as palavras dos lábios dessas pessoas vêm do coração. E por isso Davi acusa esses homens de mentirosos, né, de duplicidade no seu jeito de falar e agir, ou seja, de ter um coração dividido, um coração fingido. Trata-se do oposto do coração sincero, que indica uma lealdade absoluta a Deus e a sua verdade. Coração dividido versus um coração sincero, íntegro, inteiro. O verso 3 diz, né, que a língua deles fala soberbamente. É uma referência a um discurso orgulhoso que impressiona pessoas. Palavras orgulhosas de vaidade, de grande arrogância. Esse tipo de discurso orgulhoso que geralmente vem de pessoas que acreditam que estão no controle de tudo. Você já conheceu uma pessoa assim? Gente que parece, que acredita de fato que nunca vai prestar contas para ninguém, nem mesmo para Deus. Seus lábios lhes pertencem e podem falar como bem entendem, diz o versículo aqui. Você conhece pessoas assim, donos da verdade, arrogantes em tudo que fazem. É contra essas pessoas que Davi clama em favor dos oprimidos. No verso 5, Deus ouve, né, essa oração. Deus vê a opressão dos fracos, ouve a dor em seus clamores e diz que se levantará e julgará os mentirosos e os enganadores. Ele diz, eu porei a salvo, ou seja, ele vai trazer esse socorro, ele vai dar segurança a esses que clamam. Um dia, Deus virá
na pessoa de Jesus Cristo uma segunda vez para livrar o seu povo. Livrar o seu povo daqueles que praticam a bajulação, a falsidade, a essa sociedade corrompida. E será que essa promessa que Deus faz aqui, ela é digna de confiança? Claro que sim, nós sabemos que sim. Ao contrário das palavras inúteis dos enganadores, a palavra do Senhor é como essa prata preciosa, diz o texto de hoje, aquecida 7 vezes no candinho para ser purificada antes de ser derramado no molde. A palavra do Senhor é perfeita e nós podemos confiar nela. A palavra do Senhor é preciosa e deve ser estimada por nós. Que grande engano a sociedade de hoje comete quando ela considera a Bíblia algo praticamente sem valor. E ao mesmo tempo valoriza tanto discursos de falsidade e de bajulação, não é mesmo? Que falta de sabedoria, que cegueira. Desprezo a palavra de Deus valiosa e valorizo os discursos de falsidade e bajulação. Não importa quantas mentiras essa geração possa contar, a palavra de Deus é certa, ela se cumpre, ela é valiosa. Em Jeremias 1,12 nós vemos, o Senhor falando: eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Essa garantia de que Deus está empenhado em cumprir a sua palavra. Além disso, Deus ele é apto para proteger o povo, esse povo piedoso, das mentiras do inimigo. Se nós, povo de Deus, nos enchermos da palavra, nós não seremos seduzidos por essa geração enganadora. Nós precisamos gastar tempo na palavra. Infelizmente, quando igrejas inteiras se rendem a técnicas de motivação nesse mundo, ao invés de se apegarem à palavra de Deus, elas deixam de glorificar ao Senhor. Deixam de entender o valor da palavra. No último versículo, nós temos esse chamado para entrarmos em ação, pois por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Aqui nós temos um chamado a todos nós, para que a gente entre em ação, não é? Essa vileza é promovida nos nossos dias, ela é exaltada na mídia, a imoralidade, a violência, as mentiras, as bebedeiras, a nudez, a ganância, a arrogância e o abuso de autoridade, e por aí vai. Aquilo que Deus condena é considerado na nossa sociedade hoje uma forma universal de diversão. A indústria do entretenimento valoriza aqueles que produzem e participam dessas coisas. Pessoas se orgulham do que deveriam se envergonhar. Agora, existe um modo de refrearmos essa decadência? A resposta é sim, existe um plano de Deus para isso. E o plano de Deus é que nós, o seu povo, sejamos sal e luz neste mundo, como nós lemos lá em Mateus 5, de 13 até 16. Se nesse mundo, queridos, houver mais luz, então haverá menos trevas. Se nós, como sal, salgarmos mais, então haverá menos deterioração da nossa sociedade, da humanidade. À medida que o povo de Deus adora o Senhor, ora, fala do Evangelho, mais pessoas vão crer em Cristo, trazendo mais sal e luz para a terra. Davi declara o cuidado de Deus no versículo 7, dizendo: sim, Senhor, tu nos guardarás, dessa geração nos livrará para sempre. Não é?
Maravilhoso a gente saber disso. Nosso Deus está no controle, nos guardando, apesar da sociedade em que vivemos. Mas enquanto Deus nos guarda, nós não podemos ser apenas espectadores, mas nós temos que ser sal e luz na terra. Que eu e você tenhamos oportunidades de fazer diferença na sociedade corrompida em que nós vivemos. Que ao longo do nosso dia a gente possa perceber essas oportunidades e possamos brilhar então a luz de Cristo nesse mundo. Vamos orar mais uma vez e pedir para o Senhor cuidar do nosso dia, da nossa semana. Pai querido, nós te louvamos por mais esse salmo e pelo exemplo de Davi em se manter fiel e confiante nas tuas promessas, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Dá-nos essa mesma confiança e ajuda-nos, Senhor, a sermos luz e sal nessa terra corrompida. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia para vocês, um dia abençoado, um grande abraço e nos vemos no PGA hoje à noite e também ao longo da semana vamos nos falando. Deus abençoe. Bom dia.